Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem e com saúde. Bom, este vídeo está sendo gravado durante a pandemia do coronavírus e ficará disponível no YouTube. Eu me chamo Cristina Nora Calcanhoto, sou advogada e produtora cultural e trabalho há muitos anos com produções culturais e com projetos de leis de incentivo à cultura, municipal, estadual e federal. Eu vou apresentar para vocês a oficina básica virtual de produção cultural, contemplada pelo FAC Digital do Rio Grande do Sul, que é um edital de fomento do governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, em parceria com a Fevale. O projeto prevê, então, a gravação e a disponibilização de 3 breves videoaulas básicas de produção cultural. A primeira tratará sobre as leis de incentivo, então nos 3 âmbitos. A segunda sobre elaboração de projetos, né, o seu passo a passo, todos os itens, né, necessários para a apresentação desses projetos. E a terceira sobre produção executiva, sobre a divulgação e sobre também a prestação de contas. A ideia é passar por todas as fases de um projeto, ainda que de uma forma breve, sucinta, para que se possa entender como funciona um pouquinho mais esses mecanismos, né? E escolher o melhor formato a cada tipo de projeto, a cada segmento e assim por diante, né? Para que a pessoa possa ter essa sensibilidade de qual mecanismo escolher ou utilizar. Bom, essa primeira videoaula, então, é sobre os editais de leis de incentivo e nós vamos começar entendendo, então, um pouco mais sobre como elas funcionam. Todos já ouviram falar na Lei Rouanet, né? Que, na verdade, hoje ela se denomina Lei Federal de Incentivo à Cultura e o Colo Federal, na verdade, é Lei de Incentivo à Cultura apenas, mas eu colo o federal para que possa diferenciar das leis de incentivo estadual e municipal. Aqui no Rio Grande do Sul, a lei de incentivo estadual se denomina Procultura RS e as leis municipais conforme cada localidade, né, elas têm nomenclaturas diferentes. Cabe dizer que nem todos os estados e nem todos os municípios têm as suas próprias leis de incentivo, né? Mas eu falo aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que tem a sua lei própria, e o nosso estado também que contempla o Procultura. Bom, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, então, é a Lei 8.313 de 91, hoje vinculada à Secretaria Estadual da Cultura, que faz parte do Ministério do Turismo, e pode ser encontrada no site cultura.gov.br. Você clica em Lei de Incentivo à Cultura e ali você vai encontrar tudo o que você precisa saber. Tem toda a legislação, tem todo o mecanismo, tem explicações, dúvidas frequentes, os projetos já contemplados. Então, eu sempre digo que o ideal é que a pessoa dê uma zapeada ali para ver como realmente funciona. Porque quanto mais você mexer no site, isso para todos eles, né, mais você vai se habituando e se familiarizando, então, com o formato escolhido. Enfim, nesse lugar, então, desse site, você vai encontrar o SALIC, que é o sistema, então, para protocolo dos projetos culturais. Você tem que se cadastrar se ainda não é cadastrado, tá? Então tem um campo lá que diz cadastre-se, você vai colocar os seus dados, vai cumprir todo aquele passo a passo que ele pede para estar apto para poder protocolar projetos, isso tanto pessoas físicas quanto jurídica. Feito esse cadastro, então, na verdade, você pode já, então, pensar em como entrar com o seu projeto, que inicialmente, neste mecanismo, será chamado de proposta, tá? Então, você vai entrar em nova proposta e vai começar a colocar todos os itens exigidos que estão ali no formulário, que é todo por sistema. Antigamente era via papel, né, era físico, e hoje em dia nada mais é feito dessa maneira, tudo pelo sistema. Bom,
O que é importante saber da lei federal é que, conforme o tipo de projeto, conforme o segmento, ele pode se enquadrar em um artigo que a gente fala ou em outro, tá? Que é são os artigos da legislação, o artigo 18 e o artigo 26. O que vai mudar deles? Vai mudar a forma de captação. E considerando que se for contemplado, se a comissão entender que ele se encaixa no artigo 26, ele tem ainda uma contrapartida que as empresas patrocinadores deverão financiar, certo? Se cair no artigo 18, a renúncia fiscal é 100%. Essa legislação, ela utiliza o imposto de renda, né, como todos sabem, para empresas de lucro real. Então, não podem participar aquelas empresas de lucro presumido. E sim também as pessoas físicas que façam a sua declaração pelo modelo completo, tá? Então, as pessoas que fazem pelo simplificado não estão aptas a serem patrocinadores, doadores de parte do seu imposto de renda. Bom, o que a gente precisa saber, então, é quais são enquadrados no artigo 18, que então eu passo a elencá-los aqui para a gente entender um pouquinho mais, que são os das artes cênicas, livros de valor artístico, literário e humanístico, música erudita e instrumental, exposições de artes visuais, doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos, cinematecas, etc., produção de obras cinematográficas de curta e média metragem e preservação e difusão de acervo audiovisual, preservação de patrimônio cultural material e imaterial, construção e manutenção de salas de teatro, cinema, que poderão funcionar também como centros culturais comunitários, mas isso limitado para municípios com menos de 100 mil habitantes. Bom, os que não se encaixarem no artigo 18, ele acaba se enquadrando no artigo 26, que é aquele artigo que não terá a renúncia do 100%. Então, a empresa não aproveita 100% daquilo que ele pode destinar do seu imposto de renda. As empresas podem destinar até 4% do seu imposto, né? Aquelas que sejam enquadradas no lucro real. E as pessoas físicas, então, que façam pelo seu modelo completo, podem destinar até 6% do valor devido, tá? Então, ela tem que fazer o cálculo para saber o que isso significa para poder doar para os projetos culturais. A empresa pode fazer por trimestre ou anual, conforme faça a sua declaração de imposto. Bom, é bom saber também que na modalidade patrocínio, o nome da empresa, então, deve aparecer, certo? E na modalidade doação, o nome da empresa, a marca da empresa, não aparecerá, então, como divulgação nos projetos escolhidos. O artigo 26, então, por não ter 100% desse aproveitamento, na verdade, as pessoas físicas que contribuem por ele podem aproveitar somente 80% no caso de doação e 60% no caso de patrocínio. E as pessoas jurídicas, 40% no caso de doação e 30% no caso de patrocínio. Portanto, você verifica que daí tem um desembolso grande por parte da empresa ou da pessoa física, mas mesmo assim é um incentivo muito importante e muito valioso para o nosso setor, né? Para a nossa cadeia produtiva. Mas claro, se seu projeto se enquadra no artigo 18, tudo fica muito mais simples, né? Porque daí não tem esse desembolso e a gente acaba conseguindo mais empresas e pessoas físicas que destinam e que aportam, então, valores para a realização destes projetos. Bom,
Antes de cadastrar o projeto, é sempre bom que você leia sempre com atenção, né? Para ver onde ele vai se enquadrar e para já saber que existe essa possibilidade. Porque depois não adianta, né? Ah, mas daí caiu no artigo 26 e como é que eu vou captar? As empresas não querem. Tem empresas que querem, tá? Tem empresas que ficam com esses projetos e que entendem a importância dos mecanismos de lei de incentivo à cultura. Bom, tendo a sua ideia definida, então, você vai lá, cadastra essa proposta com aquele passo a passo que depois a gente vai tratar na segunda videoaula, né, de uma forma um pouquinho mais detalhada, e vai colocar os documentos necessários. A cada tipo de projeto, haverá especificidades, então estarão ali elencadas e você sobe o documento, então, pelo sistema também, para que você possa munir os avaliadores de informações necessárias para o entendimento da sua atividade, da sua ação cultural, né? Seja ela de qualquer segmento, em qualquer formato. Bom, cadastrada a sua proposta, você vai enviar, o sistema ele vai acusar se falta algum campo ou se tiver ainda alguma pendência, tá? E vai abrir prazo para diligência se tiver. Daí você responde, envia novamente e depois disso ele vai para uma análise de admissibilidade, certo? E com a última mudança da Lei de Incentivo Federal, assim que passada por essa primeira fase, eles vão informar se estará apto para que possa já ir para uma captação imediata de 10%, que antigamente não existia, né? Se ele estivesse apto, antigamente ele ia já para avaliação de mérito e depois abria prazo para captação de recursos. Porém, muitos projetos eram aprovados e passavam por todo esse momento, por toda essa sistemática e depois não conseguiam captar. Então, a legislação agora impôs esses 10% de captação para que o projeto tenha um sinal, para que ele sinalize que tem perspectiva de captação. Feito esses 10%, automaticamente o sistema reconhece isso e ele vai então para análise de mérito, tá? Que tem levado alguns meses, mas menos do que levava antigamente. E para que então a gente tenha o resultado final, digamos, para continuar essa captação. Claro, daí o que eu sempre costumo dizer é que a pessoa tem que perceber também o que é realmente necessário, porque às vezes as pessoas fazem projetos muito caros e esses 10% tem que demonstrar essa possibilidade de captação para que vá para análise de mérito, porque não adianta daí fazer todo um projeto e que depois fique na praia, digamos assim, né? Que depois ele não vá adiante. Então, sempre pensar o quanto significa esses 10% para que possa ser execuível, né? Para que ele possa ser possível esse passo inicial de captação. Bom, depois, então, ele vem a aprovação, você capta o resto do projeto e a partir, então, de captado 20%, ele pode já partir para o início da execução, certo? Bom, da Lei Rouanet acho que é isso, dá para entender um pouquinho, né, de como ele funciona e agora a gente parte para o Procultura, então, que é a lei aqui do governo do estado do Rio Grande do Sul. Bom, então a lei estadual, na verdade, ela trabalha com o aproveitamento do ICMS, que é o imposto estadual, né? Como eu falei anteriormente, em outros estados ela muda a sua nomenclatura, mas a forma do mecanismo de fomento é muito parecida, tá? A nossa lei aqui, ela contempla projetos de artes e economia criativa,
Artes cênicas, artes visuais, artesanato, audiovisual, carnaval de rua, festas populares, literatura, música, tradição e folclore. E também aqueles projetos de arquitetura, construção e modernização, de acervo, de patrimônio material também, certo? Então ela tem uma gama, um espectro muito grande. E ela não se diferencia, que nem a lei federal, por artigos de lei, mas ela contempla duas formas de captação, digamos assim. Porque ela pode ter... alguns deles têm a contrapartida de 10% da empresa patrocinadora e outros 5%. Então, na verdade, o abatimento do ICMS é 100%, conforme tabela existente na legislação estadual, que demonstra a capacidade de destinação do ICMS com base no que a empresa recolheu de ICMS, pagou de ICMS no seu ano anterior. Então, facilmente a empresa pode visualizar ali qual vai ser a sua capacidade de aporte para projetos culturais. E sabendo que ela tem que, então, pagar, desembolsar, aportar 10 ou 5%, conforme o caso, para o Fundo de Cultura, tá? Que é o Fundo de Apoio à Cultura, que chama o FAC, que depois ele é um outro mecanismo que vai beneficiar outros projetos culturais. Então é uma sistemática também muito interessante, muito importante para nós, né? Do setor cultural, para os artistas, produtores, toda a cadeia, técnicos, enfim, todos os envolvidos, porque realmente é mais um edital, mais um meio de fomento que ajuda a movimentar a nossa economia, né? Então, assim, o que é importante saber também, é importante ler e entender, revisar e estar bem por dentro do que fala a legislação. E, inclusive, o próprio Procultura disponibiliza vários tutoriais e vários vídeos com o passo a passo, com explicações ou alguns documentos também para mandar para o patrocinador, para ele entender um pouco mais como funciona. Então, também sugiro que seja um material que você observe, que você fuce lá, né, no site, para que se familiarize com isso, sabendo que é tudo muito didático, assim. Claro que não são coisas fáceis de entender, porque dependem de uma legislação, né, dependem de uma certa burocracia necessária para a utilização de verbas público-privadas, mas que com calma, com interpretação, não vira um bicho de 7 cabeças. Então, assim, melhorou muito, a contrapartida anteriormente era 25% e 5%, e agora passando a ser 10% e 5%, facilitou muito a captação dos projetos também com as empresas que podem aportar via o ICMS. Bom, já que falamos no FAC, né? O FAC também, então, é um mecanismo que normalmente, que na verdade não precisa de captação nas empresas, né? É verba direta provinda deste próprio fundo, com editais específicos e abertos, assim, de tempos em tempos. Não tem uma sazonalidade definida, certo? É conforme também o que tem de arrecadação, o que ele pode aportar no momento, enfim, mas também um mecanismo muito efetivo. Recentemente saiu o FAC Movimento e logo deve sair o FAC das Artes, tá? Que deve contemplar uma gama também bastante grande de projetos culturais aqui do nosso estado. Bom, esse mecanismo também é todo por sistema, não sendo utilizado mais o papel,
E também você tem que se cadastrar lá, você tem que fazer um registro que chama Cadastro Estadual de Produtor Cultural, independente se seja ou não produtor, porque existe essa, né, essa dúvida dos artistas, mas eu não sou produtor cultural, mas foi o meio deles denominarem o proponente do projeto. Então você se cadastra lá, coloca os dados, sobe os documentos necessários também, que também é super didático, tem o formulário ali disponível que tem que preencher e assinar, registrar a firma em cartório, agora no meio da pandemia não, mas normalmente sim. E as certidões normais, né, municipal, estadual, federal, enfim. E se for pessoa jurídica, os documentos dessa empresa. Feito esse cadastro, ele é habilitado ou não, né? E enfim, e eles de tempo em tempo avisam também via e-mail, via sistema, se tem que atualizar algum documento, no caso, principalmente das certidões. Quando elas forem vencendo, o sistema avisa e você vai lá e atualiza a documentação. É um canal muito simples, muito rápido também, e também existe, assim como na lei de incentivo federal, que até nem comentei, existem caminhos muito facilitados de perguntar, no caso de dúvidas, aos servidores responsáveis pelos mecanismos e solucionar o que for necessário. Então, ou via e-mail, ou canal pelo sistema mesmo, você tira suas dúvidas lá e resolve também qualquer coisa que possa acontecer ali. Porque às vezes a gente pensa, tô falando isso, né? Porque às vezes a gente pensa, daí por sistema fica tudo mais difícil, tu não fala com ninguém. Não, existe esse canal também para poder tirar as dúvidas e esclarecer demais ou algumas situações que não estejam previstas em lei, certo? Então, falado isso, né, da lei estadual, a gente parte para a lei municipal de incentivo à cultura, como eu falei, que é o caso daqui da cidade onde eu moro, que é Caxias do Sul, e que não é um benefício, um privilégio de todas as cidades. Não são a maioria as cidades do nosso país que têm a sua lei municipal própria de incentivo à cultura, mas então eu passo também a falar dessa para os interessados que moram aqui ou também nas regiões que têm, nas cidades que têm a sua própria lei, né? Então, aqui em Caxias, a gente tem dois mecanismos, um é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e um é o Financiarte. O Financiarte, ele é verba direta da prefeitura, que não precisa captação de recursos nas empresas. Os editais saem normalmente uma vez por ano, salvo algum problema ou algum empecilho ou enfim, algum imprevisto que aconteça nos governos daquele momento, né? A lei de incentivo à cultura, ela é um financiamento que aproveita, então, os impostos municipais, que a gente tem aqui o ISSQN e o IPTU, tá? O ISSQN é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e o IPTU, o Imposto, então, sobre os Bens Imóveis. A contrapartida desses projetos também é 10%, tá? Então, a empresa, ela aproveita 90% de 20% do seu ISS ou do seu IPTU e desembolsa esses 10%, tá? É um mecanismo que fomenta muito aqui a nossa cidade, ele é muito utilizado por muitos artistas e realmente faz a diferença em termos de produção cultural daqui, né? Que já é uma produção latente, é um mecanismo que existe há mais de 20 anos aqui na cidade e realmente faz toda a diferença. Então, assim, aqui, tá? Ele não acontece por sistema ainda,
E é tudo via documentos físicos. Os documentos necessários e a legislação que devem ser lidos com atenção, digo isso novamente porque é muito importante. Eles estão no site da Prefeitura Municipal de Caxias e assim como outros lugares que devem estar nos sites das suas prefeituras ou dos seus órgãos públicos municipais. Os nossos projetos contemplam as áreas de artes visuais, cinema e vídeo, dança, música, teatro, folclore e artesanato e literatura em seus mais diversos desdobramentos. Então, você enquadra dentro dele o objeto que você quiser dentro dessa perspectiva. Claro, tem algumas especificidades de cada uma dessas leis que tem que verificar quem pode, quem não pode participar. Não é normal em nenhuma das leis servidores públicos no seu âmbito poderem participar. Então tem que estar atento a isso também e ler a legislação relacionada a quem pode ou não entrar com projetos, né? Sendo que podem pessoas físicas e jurídicas também. Bom, preenchido este formulário, né, que ele deve ser digitado, assinado, junto com toda a documentação necessária ali que ele exige, né, de documentos do proponente e relacionados ao projeto, como cartas de anuência, orçamentos, 3 orçamentos, no caso aqui da lei municipal, certo? 3 orçamentos de cada item, justificados, claro, os casos de serviços personalíssimos, artísticos, né? Que daí, obviamente, que não precisa apresentar os 3 orçamentos, e algumas também, alguma documentação bem específica de cada um deles, sempre pensando no melhor entendimento daquele avaliador que está ali. Este projeto, então, assim que protocolado, ele tem uma análise de admissibilidade documental. Se não é aberta diligência, é solicitado o que falta, tá? Como a questão também de certidões, de cartões de CNPJ das empresas que aqui é exigido. E depois é enviado para a Comissão Municipal de Lei de Incentivo à Cultura, que a gente chama aqui de COMIC, onde esse projeto será relatado por uma pessoa e a comissão votará sobre ele. Assim que aprovado, ele é liberado para a captação de recursos nas empresas, então, e aqui existe um hábito muito grande das empresas patrocinarem via esses impostos, por conta de já ser um mecanismo que tem alguns anos e que demonstra realmente uma grande efetividade na área cultural aqui de Caxias. As empresas, elas enxergam o quão satisfatório e importante é estar com a sua marca vinculada a isso. Bom, feita essa pincelada nas 3 leis de incentivo, eu gostaria também de manifestar aqui que as pessoas se cadastrem em sites, enfim, de projetos, porque muitas empresas privadas abrem editais próprios de incentivo à cultura que permitem a execução e a realização de projetos nos mais diversos segmentos também. E assim como editais específicos e conhecidos, né, como Natura Musical, Rumos Itaú Cultural, antigamente tinha o Boticário na Dança, Petrobras. Então, assim, claro, cito aqui os que são realmente mais conhecidos, mas normalmente os bancos, né, têm os seus próprios editais. Bom, inúmeras empresas têm. Ah, mas onde é que a gente acha isso? Pois então, eu normalmente, quando eu vejo que tem alguns sites que eles informam sobre esses editais de empresas público-privadas ou empresas privadas, eu me cadastro. Então, algumas enviam por e-mail e tal, e tu fica ligado.
Mas se não, tem que ficar de olho e tem que, fuçar, tem que mexer, tem que ir atrás das políticas de patrocínio das empresas. Porque principalmente as grandes empresas hoje em dia, quase que numa totalidade, elas têm as suas políticas de patrocínio. Sejam elas para patrocinar via as leis de incentivo, então via imposto de renda, via ICMS ou ISSQN e IPTU, ou via patrocínio direto também, que é um pouquinho mais difícil, mas ainda muito possível aqui no nosso país. Bom, algumas dicas finais que eu queria dar é frisar que você tem que ler atentamente os editais, a legislação, as instruções normativas, tudo o que diz, assistir esses tutoriais, ler esses documentos que eles colocam explicativos com esquemas para melhor entender o mecanismo, porque isso faz toda a diferença. E ali você já sabe se vale a pena para o seu projeto ou não, para não despender força e energia desnecessária. Uma outra dica importante é perceber, analisar antes de qualquer coisa, se o proponente, né, do projeto tem todas as certidões negativas, que estejam negativas, né, que esteja em dia com o governo. E para que depois não tenha todo um trabalho e depois seja proibido de protocolar projeto no seu nome ou da sua empresa. Enfim, e não deixar sempre para protocolar na última hora, nesse caso dos editais que tem prazo para protocolo, porque às vezes dá problema de sistema, nós temos problemas de internet, ou tem questão, quando é físico, né, quando é presencial, tem a questão do horário, daqui um pouco a pessoa se atrasa no transporte, no deslocamento. Então, uma coisa que eu coloco sempre na minha agenda, um dia antes, o prazo final para protocolo dos projetos, para que não aconteça esse tipo de coisa também. Porque 1 minuto depois, eles já não aceitam mais e o protocolo do projeto não é mais possível. Bom, é sempre bom a gente lembrar, né, que a gente faça projetos que façam a diferença no nosso país, no nosso estado e no nosso município, para que a gente contribua mesmo de uma maneira acessível, democrática, descentralizada e faça a diferença realmente com a cultura, né? Que a gente sabe da importância da cultura na formação dos cidadãos e da vida em sociedade, como forma de também valorização das pessoas que aqui estão e como desenvolvimento, né, do nosso povo. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente tem muitos meios que a gente pode, né, ampliar as nossas ações e também movimentar a economia, né, do nosso local. Sempre digo que essa movimentação gere trabalho, renda e principalmente deixe o dinheiro aqui com as nossas pessoas, principalmente verba federal, né, estadual, a gente deixa na nossa localidade movimentando a economia do nosso lugar, que é onde a gente mais se identifica e se apropria, né? São diferentes formas, né, de projetos, então aqui a criatividade é liberada, são um mundo de possibilidades que estão aptas então para entrarem com essas possibilidades, né, de financiamentos públicos. Bom, a nossa próxima videoaula é sobre os projetos culturais, né, sobre o seu passo a passo, então, que vai contemplar o título, a descrição, justificativa, objetivo, geral, específicos, metas, cronograma, planilha de custos, etc. A gente fazendo um apanhado e explicando um pouquinho mais sobre o que eu preciso colocar no meu projeto, certo? E lembrando então que esse projeto faz parte de uma série de videoaulas
São 3 breves videoaulas contempladas pelo FAQ Digital aqui do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Fevale. São oficinas básicas virtuais de produção cultural que pretendem, então, elucidar um pouquinho mais sobre as leis de incentivo e sobre os projetos culturais em si do nosso país, do nosso estado e aqui do nosso município. Muito obrigada pela companhia, a gente logo se vê então na próxima videoaula. Você pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que também a gente fica um pouquinho mais próximos e vamos juntos, né, nessa construção de políticas culturais para nossa cidade e sempre com o intuito de fazer a diferença. Vamos colocar as nossas ideias em práticas então e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até logo!